Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Brasoftware Academy. Quero aqui, em nome da Brasoftware, dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez em mais um webinar. Bom, pessoal, eu sei que vocês já sabem, muitos já até nos seguem, mas fica aqui sempre o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A Brasoftware é muito atuante nos canais e fica mais um ponto para que vocês saibam, né, como a Brasoftware vem se posicionando junto com os nossos principais fabricantes de tecnologia e inovação. Então, fiquem confortáveis também em nos seguirem por aqui. Outro recado que eu gosto de deixar aqui é que o chat está à disposição de vocês, tirem as dúvidas, interajam com a gente, que no final a gente abre, deixa uns minutinhos para poder compartilhar as dúvidas ao vivo. Então, a ideia é que vocês aproveitem esse espaço para tirarem o máximo de dúvidas possíveis, combinado? E o outro recado é, nós estamos gravando essa live, ao final vai ficar à disposição de vocês, para que vocês também compartilhem com os times, com as pessoas que não puderam participar, é sempre um momento importante. Bom, pessoal, como vocês viram na vinheta, a ideia hoje é trazer um tema de um importante fabricante nosso, um dos mais importantes fabricantes e parceiros aqui da Brasoftware, que é a Microsoft. Num tema que eu sempre percebo em conversas com clientes dos nossos atendimentos, independente do segmento, da vertical, geograficamente da posição que esse cliente está, é o conceito de cybersecurity. É um tema que ele funciona muito mais quando a gente traz algum conteúdo como um boletim informativo preventivo do que qualquer outra coisa. Então, a gente trouxe mais uma vez um conteúdo importante para trazer como a Microsoft vem trabalhando o conceito de Zero Trust. E quais são as boas práticas para que as empresas atualizem e utilizem dentro dos seus ambientes e cenários de tecnologia. Não vou trazer nenhum spoiler, não, eu já estou vendo ele aqui, queria passar a palavra para o Anderson da Silva, que é o gestor responsável pela nossa área de Modern Work e Security, e junto com o Júlio, já estou vendo eles aqui. Anderson, boa tarde, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo aqui para vocês o palco virtual, e no final vocês me chamam para a gente dividir as perguntas. Bom evento, obrigado pela presença. Obrigado, Luiz Fabiano, pela passagem aqui, pela introdução. Bom, como o Luiz Fabiano já me apresentou, me chamo Anderson Silva, sou responsável pela toda a parte de Modern Work de Segurança da Brasoftware. Vou deixar os meus contatos aqui para todos, se tiver qualquer dúvida, estarei à disposição para marcar uma reunião ou qualquer próximo passo necessário. Preparamos um conteúdo aqui sobre segurança com muito carinho, que o Júlio Chaves, especialista em segurança aqui do meu time, vai entregar. Espero que todos tenham um bom proveito. O espaço para perguntas aqui é aberto aqui no final. Júlio, passo a bola aqui para você. Boa live e bom evento para todos. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Luiz Fabiano. Vou me apresentar novamente, tá? O Anderson já me apresentou, mas eu gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Júlio Chaves, eu sou especialista de soluções de Modern Work, em soluções de Modern Work Security aqui na Brasoftware. E hoje a Brasoftware me convidou para poder compartilhar com vocês um pouco sobre cybersecurity, né, alguns insights sobre cybersecurity e como o Microsoft 365 ele pode ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Espero que as informações elas fiquem claras. A gente preparou com muita dedicação essa apresentação para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou começar falando hoje, como eu já falei anteriormente, sobre a segurança digital, né, para clientes finais aí, né? Então, o que nós vamos falar hoje, né? Eu quero começar aqui com uma ideia muito importante. E qual que é essa ideia importante? Eu vou explicar um pouco sobre esse slide que apareceu na tela de vocês. Esse slide ele remete a um jogo que eu jogava muito quando mais novo, que usava exércitos e tudo mais para proteger um tesouro, né? Ali do reino. E eu vou usar como analogia, tá bom? Esse jogo para explicar um pouco sobre o que é segurança. Então, a segurança, ela não é sobre prever o que os atacantes eles vão fazer.
é sobre estar preparado para o inesperado. Hoje, né, muita gente acredita que os criminosos digitais, os hackers, como são conhecidos, eles vão agir exatamente como a gente imagina que eles vão agir, ou que eles vão repetir os mesmos ataques do passado. Mas não é bem assim. A verdade ela é bem diferente disso. Então, como funciona? Como o atacante ele pensa, né? Então, os atacantes eles são criativos, eles são inteligentes e eles estão sempre buscando o caminho mais fácil para atingir o objetivo, seja o objetivo dinheiro, informação, ou até mesmo agindo aí por motivações políticas ou ideológicas. Então, eles são, como falei, né, criativos e inteligentes para atingir seja qual for o objetivo deles. Por isso, hoje as organizações, elas devem ter, né, precisam ter uma defesa completa, adaptável e também estratégica. E isso envolve 3 pilares fundamentais. E quais são esses pilares fundamentais? Um desses pilares é controle de segurança, bem posicionado e atualizado. Então, não adianta você só ter ferramentas, é preciso você saber onde e como usar essas ferramentas. Uma resposta rápida a incidentes. Então, quando a prevenção quando a prevenção a falhas, isso é quanto à prevenção a falhas e velocidade na reação pode evitar grandes prejuízos. Então, isso é o que remete à resposta rápida a incidentes, tá? O terceiro pilar seria monitoramento e testes constantes. A gente sabe que, como eu já falei, os atacantes eles são criativos, então eles estão a todo momento mudando a forma deles atacarem as organizações. Então, a segurança hoje ela precisa acompanhar esse ritmo. A organização ela precisa estabilizar ali a segurança dela para acompanhar esse ritmo de mudança dos atacantes também, para que a segurança ela não seja estática, né? Então, ela seja mutável para que possa se adaptar a novos tipos de ataque também. O sucesso, eu gosto, vou explicando um pouco essa imagem. Aqui nessa imagem, né, mostra que o atacante ele teve um bloqueio e depois ele achou o caminho mais fácil, onde não havia bloqueios, para chegar no ouro ali. Se tivesse alguns outros bloqueios, que eu vou mostrar mais para frente, ele não conseguiria. Por quê? Porque o sucesso da segurança é o fracasso dos atacantes. Mas como não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como a gente pode priorizar isso? Né? Como fazer isso? Opa, deixa eu voltar aqui, que ainda estava falando, desculpa. Uma forma de fazer isso é focar nos ativos mais importantes, ou seja, proteger primeiro o que é mais valioso para o seu negócio, digitalmente falando, né? Tem um outro ponto que são defesas simples e baratas, então muitas vezes as soluções mais eficazes também são as mais fáceis de implementar, e eu vou falar um pouco sobre isso também hoje. E defesas que atrapalham o lucro do atacante. Então, quanto mais caro e difícil for para o criminoso fazer a invasão, menor chance ele vai ter dele continuar insistindo a invadir o seu ambiente. Então, dificultar isso também é caro para ele. Como eu falei no começo, ele busca ali a forma mais barata, né, de atingir o objetivo dele. Falando um pouco mais sobre como os atacantes eles agem para realizar uma invasão a uma organização, eles usam 3 coisas, tá? Ou seja, eles vão usar ali o que eles veem, sabem e podem adivinhar, como mostra aqui no slide. Os atacantes eles não sabem tudo, né, sobre a sua segurança, eles não sabem como está estruturada toda a segurança dentro da sua organização. Mas, como eu já disse, eles são inteligentes, então eles agem, né, de uma forma racional com base no que eles conseguem descobrir. Então, eu gosto de pensar nele como se eles fossem jogadores, um campo de batalha coberto por neblina. Eles não conseguem ver tudo, mas eles usam as pistas que estão disponíveis ali para planejar o ataque. Então, vamos imaginar um cenário real. O atacante ele percebe que a empresa ela tem firewall de última geração, sistema de detecção de intrusão, prevenção de perda de dados, como mostra no próprio slide, onde está a primeira torre ali. E ele encontra esse bloqueio, né? E ele sabe que atacar diretamente a rede vai ser caro e arriscado, porque a empresa já tem isso estruturado ali dentro, já tem essa segurança estruturada na rede da empresa.
a menos que a empresa ela tenha deixado de atualizar os sistemas ou seguir boas práticas aí de configuração de segurança. Então, o atacante, o que ele faz? Ele muda de estratégia. Em vez dele atacar a rede em si, ele tenta algo um pouco mais simples. O que seria esse um pouco mais simples? Ele usaria o e-mail de phishing, por exemplo, para um administrador de TI. Ele usa um e-mail de phishing usando ali algo tipo de engenharia social, por exemplo, um e-mail com alguma oferta de um salário mais alto, enfim, alguma coisa que ele entenda que vai ser atraente para o administrador clicar, para que ele possa ter sucesso no ataque. Então, vamos supor que o administrador ele clica nesse link, o atacante ele ganha acesso direto ao computador e usa aí um computador usado para tarefas administrativas, e com isso ele ganha acesso a credenciais que são valiosas dentro do ambiente, que controlam sistemas críticos da empresa. E se ele não conseguir um acesso direto, mesmo se ele entrando na máquina, ele não consegue um acesso direto, ele vai procurar por alguma coisa que dê esse acesso para ele, ou seja, ele vai se mover dentro do ambiente, a gente chama isso de movimentação lateral. Então, ele vai procurar por um arquivo chamado, por exemplo, como está no exemplo aqui na tela, password.xls, onde está guardado aí diversos passwords de usuários da organização. E a partir daí ele tem acesso a diversas credenciais que podem dar acesso para ele, para outros arquivos mais sensíveis, sistemas e etc. Então, o que ele faz a partir daí? Ele rouba ou criptografa os dados, desativa sistemas, e ele consegue permanecer escondido por semanas ou até meses. Ele pode vender os dados ou acesso, ou até mesmo extorquir a empresa, pedindo resgate. O ponto aqui é o seguinte: os atacantes eles são estratégicos, né? Eles não vão bater de frente com as defesas mais fortes, se eles puderem encontrar uma porta lateral ali aberta para que eles possam se movimentar. E como se proteger? Primeiramente, deixa eu passar para o próximo aqui, é necessário começar a estruturar a segurança dentro da empresa. E como a gente vamos estruturar essa segurança? Então, como eu falei, o segredo está em priorizar as defesas certas. Então, qual seria essa defesa certa? Primeiramente, proteger os ativos mais críticos do negócio, tá? Então, aqueles que se forem comprometidos, eles causariam maior impacto. Então, aqui no slide, como eu falei, vou fazer uma análise usando o jogo, né? Seria criar ali uma nova defesa, muros, né? Colocar exércitos para defender as informações, no caso, o ouro ali. Qual seria o segundo passo aqui? Proteger os acessos privilegiados. Por exemplo, como os de administrador de TI. O que esses acessos privilegiados eles podem entregar para o atacante? Eles podem abrir portas para os ativos mais importantes da empresa. Então, essa abordagem ela segue o princípio de assumir comprometimento, ou seja, nós partimos aqui do pressuposto de que usuários comuns e dispositivos eles podem ser invadidos e aí, a partir desse pressuposto, nós criamos barreiras para impedir que isso leve a danos maiores. Terceiro ponto, também é essencial manter dentro da organização uma higiene básica de segurança. O que seria uma higiene básica de segurança? Atualização de software, correção de segurança, configurações de segurança e processos padronizados para os administradores. Quarto ponto, não focar apenas na rede, a segurança apenas na rede. Hoje, com os ataques mais modernizados, né, os ataques modernos, eles acontecem em várias camadas. Então, eles acontecem na camada de identidade, aplicativo, dado. Então, a capacidade da organização hoje de identificar e responder, ela precisa estar presente em todas essas frentes, não só em rede, porque como já foi explicado nos slides anteriores, o atacante ele vai encontrar talvez uma defesa ali, um firewall, né, um DLP, uma defesa ali na rede robusta, porém ele consegue encontrar outros caminhos para realizar a invasão. Então, hoje a defesa ela tem que ser situada em todas as frentes, tá? Como eu falei, identidade, aplicativo, dados, e a empresa ela tem que estar preparada para detectar e responder a ameaças em todas essas frentes.
Né? Então, e tudo isso exige esforço contínuo, tá? Então, é necessário trabalhar com pessoas, processos e tecnologia, todos esses trabalhando juntos, né? Ao longo de todo o ciclo da segurança. Por isso é fundamental priorizar com base em como os atacantes eles realmente pensam, né? E se manter sempre atualizado sobre as tendências e comportamento deles, tá bom? Então, falando um pouco sobre Microsoft aqui, antes de eu passar para como a Microsoft ela pode ajudar as empresas nesses problemas comuns, eu queria só falar um pouco de como a Microsoft ela é vista hoje, né, no cenário global. Hoje, a Microsoft ela é líder global em segurança, conformidade, identidade e gerenciamento. Então, ela foi reconhecida como líder número 1 nos principais relatórios de análise de mercado, consolidando ainda mais a posição que ela tem hoje de destaque em segurança. Falando um pouco aqui sobre as pesquisas, né, os quadrantes que ela foi reconhecida, eu vou falar um pouco. Ela foi reconhecida como a primeira, né, na Gartner, em primeiro na Forrester também e na primeira na IDC. O que esses reconhecimentos eles querem dizer? Esses reconhecimentos eles refletem a força da Microsoft em oferecer soluções integradas inteligentes que protegem os dados, identidades e ambiente híbridos da empresa com excelência. Falando um pouco sobre o cenário hoje das empresas que não adotam aí uma segmentação de segurança dentro da organização, né, eficaz, e falando sobre Brasil também, eu trouxe algumas informações de alguns sites. Essas informações, só para deixar claro, as informações de 2024 e 2025, então elas são bem recentes, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre como isso impacta hoje nas empresas. Então, é como se fosse um alerta vermelho, tá? Sobre o custo real da insegurança digital. Hoje, como eu disse, o Brasil e o mundo, eles enfrentam uma epidemia silenciosa, vamos chamar assim, epidemia silenciosa, que são os ataques cibernéticos, que estão crescendo em volumes, sofisticação e impacto financeiro também. E muitas empresas hoje ainda não estão preparadas para isso. 79% das empresas brasileiras admitem estar vulneráveis a ataques, mas a maioria não investe o suficiente em segurança, e nem comunica fraudes às autoridades. O setor da saúde, que lida com dados sensíveis, né, e vidas também, está entre os mais atacados. Segundo a IBM, os ataques já causaram mais de 6 milhões de prejuízos no Brasil, com serviços e tecnologia entre os setores mais afetados. E no cenário global, o impacto estimado dos crimes cibernéticos é de 10,5 trilhões, e mais da metade das empresas de capital aberto aponta a falta de recurso e talentos especializados como o maior obstáculo à proteção. É um cenário que é preocupante, é um cenário que não é favorável, não é legal, e para mudar esse cenário existe também uma mudança urgente de postura. Então, não se trata mais do que do ponto se sua empresa ela vai ser atacada, se sua empresa será atacada, mas quando? E quando ela for atacada, o quão preparada ela vai estar para responder esse tipo de ataque. Isso tudo que eu estou falando, ele remete a um modelo de segurança chamado modelo Zero Trust. O que é o modelo Zero Trust? É quando você assume qualquer tipo de risco, então você presume, qualquer tipo de risco, então você acredita que a qualquer momento você vai ser atacado, então você está preparado para a qualquer momento ser atacado, e também parte do princípio de não confiar em ninguém. Então você faz um gerenciamento melhor dos acessos dentro da própria organização. Pensando nisso, a Microsoft ela criou um pacote de licenciamento dentro da linha Business chamado Microsoft 365 Business Premium. O que é o Microsoft 365 Business Premium? Ele oferece uma proteção em várias camadas para a sua organização. Então, ele oferece proteção na camada de controle de identidade e acesso com o Entra ID Plano 1. Oferece também proteção na camada a nível de gerenciamento de dispositivos usando o Microsoft Intune, segurança de dispositivo com o Microsoft Defender for Business,
segurança de e-mail e aplicativos com o Microsoft Defender for Office 365 e segurança de dados com o Microsoft Purview. Esse pacote da Microsoft ele foi pensado para empresas que querem aplicar o modelo Zero Trust dentro da organização, aplicar uma segurança mais robusta dentro da organização, com um custo que vale a pena, sem gastar toneladas de dinheiro para implementar o modelo Zero Trust. Como eu falei, ele foi pensado exatamente para pessoas que já utilizam licenciamentos da linha Business, seja ele Basic, Standard, para que elas possam ter uma opção, né, mais em conta dentro da própria linha Business, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre cada ponto aqui do Microsoft Business Premium, cada ponto desse hub de segurança. É importante frisar também que o Microsoft 365 Business Premium ele já traz tudo que o Basic e o Standard traz, mais esse pacote de segurança, tá? Então, vocês teriam tudo, quem usa hoje o Standard e o Basic já teria tudo que tem hoje, mas esse hub de segurança que o Microsoft Business Premium ele traz para que se possa implementar isso dentro da organização e proteger a organização em todas as frentes necessárias. Vou começar falando aqui sobre o Entra ID Plano 1. O Entra ID Plano 1, ele é o gerenciamento de identidade e acesso com segurança e inteligência da Microsoft. Hoje vocês provavelmente já utilizam o Entra ID dentro da organização de vocês. Se vocês utilizam licenciamentos Microsoft, vocês já utilizam o Entra ID, só que é um plano free, né, que a gente chama, porque ele é usado para fazer o gerenciamento da identidade, licenciamento. Então, quando você tem um licenciamento ali da Microsoft, é criado um tenant, um inquilino para você na nuvem, e você precisa de um gerenciamento de identidade. Então, já é disponibilizado esse tipo de gerenciamento com o Entra ID Free, né? O Microsoft Business Premium, 365 Business Premium, ele traz o Entra ID Plano 1. O que ele traz de diferente do Plano Free? O que ele traz de camada de segurança de diferencial? Ele traz, por exemplo, o acesso condicional e o Cloud App Discovery. O que é o acesso condicional? O acesso condicional, ele permite que vocês controlem quem acessa o quê, quando e como, com base em políticas inteligentes e seguras. Então, como ele faz isso? Vamos colocar um exemplo aqui, né? Vou passar aqui para o próximo slide, é um exemplo. Então, aqui é um cenário com base em informações reais que eu estou trazendo para vocês. Obviamente, a empresa Northwind Traders, ela é uma empresa fictícia, mas é um cenário do mundo real. Então, hoje, e também é um cenário que muitas empresas enfrentam hoje, né? Que tem vários funcionários trabalhando em lugares diferentes, nem todos estão dentro do escritório, e eles precisam ter acesso aos dados de trabalho enquanto eles estão em casa ou estão em trânsito, viajando. Mas isso traz uma preocupação também, porque enquanto você fornece acesso fora da organização para dados corporativos para pessoas fora da rede, sem uma VPN, por exemplo, os atacantes eles têm uma porta aberta para tentar acessar os dados da empresa roubando uma credencial, por exemplo. E você precisa controlar isso, precisa controlar quem pode acessar o quê, de onde e quando. E como você faz isso com acesso condicional? Quando você habilita o acesso condicional, ou como fala aqui no slide, o acesso seguro aos dados de trabalho, você pode criar uma política, por exemplo, para garantir que apenas as pessoas certas têm acesso a certo dado de trabalho, quando e onde elas quiserem. Então, você pode definir algumas políticas para bloquear o acesso ou exigir a autenticação adicional quando vira uma tentativa de login de um país em que a empresa ela não atua. Então, por exemplo, o usuário ele nunca vai viajar para a China, Rússia, Austrália, por exemplo, que é do outro lado do mundo. E um acesso que vem desses outros países tenta acessar a organização. Você pode criar uma política que pede um acesso condicional, uma política de acesso condicional que pede uma autenticação multifator, uma facial, uma biometria, etc., ou bloquear o acesso instantaneamente. Então, se o acesso ele vem de um local que um funcionário não estaria de jeito nenhum, o acesso é bloqueado automaticamente. Isso vai dependendo de como funciona a empresa e como ela atua, tá? Vou falar um pouco agora sobre o Microsoft Intune. O Intune, como eu já tinha falado anteriormente, o Intune ele é o gerenciador de dispositivos da Microsoft.
Então, hoje é possível com o Intune fazer o gerenciamento multiplataforma, ou seja, você consegue fazer o gerenciamento tanto de Windows, Mac, Linux, iOS e Android, num só console. Então, você não precisa ter vários consoles para fazer o gerenciamento desses dispositivos. E também é possível fazer gerenciamento tanto de dispositivos corporativos, ou seja, totalmente gerenciados pela empresa, e de dispositivos não gerenciados pela empresa, que é chamado hoje no mercado de BIOD, que é Bring Your Own Device, que na tradução literal é traga seu próprio dispositivo. Então, você consegue fazer gerenciamento tanto de dispositivos totalmente gerenciados pela empresa, ou seja, que vocês fornecem ao usuário, tanto com dispositivos que o usuário traz pessoal dele para trabalhar na empresa. E como o Intune ele faz isso? Com um perfil totalmente gerenciado pela empresa, você consegue criar perfis de configuração. O que seriam os perfis de configuração? Para quem já usa aqui o Active Directory, sabe o que é uma GPO. Uma GPO são regras, né, que são aplicadas aos dispositivos para que eles atendam certos padrões. Um perfil de configuração, ele é a mesma coisa. Você cria um perfil de configuração para que o computador eles estejam padronizados, todos os computadores com as mesmas configurações, e pode tanto restringir algumas coisas, né, configurar acessos automáticos ao Wi-Fi, por exemplo. Então, você consegue criar diversos perfis de configuração para todas as plataformas que vocês estão vendo aqui na tela, para que as máquinas elas atendam o mesmo padrão, tá bom? E também criar políticas de compliance, ou seja, para que as máquinas elas estejam em conformidade com o seu ambiente. Então, você consegue criar políticas de compliance para analisar quais máquinas estão dentro do compliance da empresa e quais máquinas não estão. É possível também criar esse tipo de GPO, de perfil, né, de configuração, a nível de usuário. Por quê, Júlio? Porque o Intune, como eu falei, ele não faz somente o gerenciamento de dispositivos corporativos, mas também de dispositivos não gerenciados. Ele faz isso, por exemplo, gerenciando somente informações que estão sendo tratadas dentro de aplicativos corporativos. Então, vou colocar um exemplo aqui, na frente de como isso funcionaria. Vamos supor que o seu usuário ele tem um celular pessoal e ele instalou os aplicativos gerenciados no celular dele e logou ali com a conta da empresa. Você consegue criar políticas para que o usuário ele não consiga, por exemplo, copiar uma informação do Outlook, do Teams, e joga essas informações para aplicativos pessoais, como o WhatsApp, ou um Google Drive, ou até um OneDrive pessoal mesmo. Então, o usuário ele não teria como fazer a cópia para dispositivos não gerenciados. Para aplicativos pessoais que não são gerenciados pela empresa, assim protegendo os dados corporativos mesmo, os aplicativos gerenciados, corporativos, sendo usados em dispositivos pessoais. Então, como eu falei, você consegue criar políticas tanto a nível de dispositivo ali totalmente gerenciado pela empresa, tanto a nível de usuário também, para que mesmo se ele saia do dispositivo da empresa e utilize os aplicativos de um dispositivo não gerenciado, ele não consiga realizar certas coisas, obviamente usando o aplicativo gerenciado. Isso não influencia no dispositivo pessoal do usuário, tá? Somente no aplicativo que ele está usando ali, que é gerenciado e trata de dados sensíveis da empresa, tá bom? Vou falar um pouco aqui agora sobre o Microsoft Defender for Business. O Microsoft Defender for Business, ele é o EDR da Microsoft, do plano Business Premium, tá? E ele atua em toda a superfície da empresa. O que é a superfície? São os endpoints, né? Como os pontos de extremidade. Por exemplo, Windows, máquinas que são Windows, Mac, Linux também, Android, iOS, dispositivos de rede como Cisco, Juniper, Palo Alto e até mesmo em desktops virtuais. E como ele atua? Falando um pouco sobre o Microsoft Defender for Business, ele é uma solução de segurança pensada especialmente para pequenas e médias empresas, mas com uma tecnologia de ponta. O Defender for Business ele funciona como um EDR inteligente, ou seja, uma ferramenta de detecção e resposta de endpoint, e ele usa AI, inteligência artificial, para identificar padrões típicos de ataque, como um ransomware, por exemplo. E o mais impressionante do Microsoft Defender for Business é que, ao detectar uma ameaça, ele interrompe o ataque automaticamente. Então, não precisa de uma ação do TI, por exemplo, de uma ação humana imediata. Ele faz isso de forma automática.
Isso pode incluir, por exemplo, isolar o dispositivo da rede, encerrar o processo malicioso ou até mesmo iniciar a correção de forma automática no dispositivo. Além disso tudo, ele realiza um gerenciamento contínuo de vulnerabilidade. O que seria esse, o que seria esse gerenciamento contínuo de vulnerabilidades? Então, ele identificaria ali dentro do ambiente softwares e drivers que são inseguros, que estão desatualizados, etc., que poderiam abrir algum tipo de brecha para os atacantes. E aí, identificando isso, ele ajuda o time de TI a manter o ambiente sempre protegido e atualizado. Outro diferencial do Microsoft 365, Microsoft Defender for Business, é o antivírus de nova geração. O que é o antivírus de nova geração? É um antivírus que não depende apenas de ataques conhecidos, né, de assinaturas conhecidas. Ele usa uma análise comportamental e inteligência de máquina para entender o que os arquivos e processos estão fazendo. Então, isso permite que ele faça a detecção e bloqueio de ameaças novas ou desconhecidas ainda, mesmo antes delas serem oficialmente catalogadas. Então, em resumo, o Defender for Business ele oferece uma proteção mais robusta, como eu falei, de tecnologia de ponto, automatizada e inteligente. E o Microsoft Defender for Business ele foi feito idealmente para empresas que precisam de segurança de alto nível, sem uma complexidade maior operacional. Eu vou colocar um exemplo de como ele funcionaria na prática. Então, aqui nós temos um ataque hacker, tá? Que usaram ransomware para criptografar os arquivos. E eles vão exigir ali um pagamento para passar a chave da criptografia, para que os dados sejam liberados, dados críticos que provavelmente foram roubados e criptografados. O que pode resultar um impacto gigante dentro da empresa, até mesmo o fechamento desse negócio. Como o Defender for Business ajudaria nisso? Como eu falei, ele atua ali na camada de endpoints, né, para fornecer essa proteção contra o ransomware. Então, ele iria detectar o ransomware ali na máquina, né, poderia interromper automaticamente e também manteria a máquina atualizada para que esse tipo de ataque não viesse a acontecer. Então, se o ataque acontecesse, ainda assim, o Defender for Business iria atuar mitigando esse erro, tá? Então, é bem interessante falar sobre isso, porque é uma solução de EDR bem avançada, com um custo-benefício muito em conta, tá? Que é muito difícil achar no mercado hoje. Falando ainda em segurança, dentro do pacote do Business Premium, a gente tem também o Microsoft Defender for Office 365. O que é o Microsoft Defender for Office 365? Ele atua ali na proteção avançada para e-mails, arquivos e colaboração. Então, quando a gente está falando em proteção moderna contra ameaça digital, o Microsoft Defender for Office 365, ele se destaca por oferecer uma abordagem inteligente e proativa. Então, ele vai muito além do antivírus tradicional. Então, nós estamos falando aqui de proteção baseada em inteligência artificial, com modelos avançados que conseguem identificar até mesmo tentativas sutis de engenharia social, como, por exemplo, a gente viu no primeiro slide o que o atacante pensou, né? Eu vou usar um e-mail que simula um salário maior, uma proposta de emprego, para ver se o administrador ele clica nesse link. Isso é uma tentativa sutil de engenharia social, que imita aí comunicações, como eu falei, comunicações tanto externas como internas da empresa. E ele identifica esse tipo de ataque, tá bom? E mitiga isso também. Um outro feature aqui do Microsoft Defender for Office 365, outro recurso essencial, é o Safe Links. O Safe Links, ele não apenas verifica os links no momento que o e-mail chega, mas também ele faz uma análise no exato momento em que o usuário ele clica naquele link. Então, ele vai fazer ele vai verificar o link, né, quando o e-mail chegar, ele vai fazer aquela verificação, o usuário vai clicar naquele link e ele vai fazer essa análise naquele exato momento. Então, o que isso significa? Então, significa, mesmo que um link ele pareça seguro inicialmente,
Se ele for identificado posteriormente como malicioso, o acesso vai ser totalmente bloqueado no mesmo momento pelo Microsoft Defender for Office 365, tá? Falando um pouco ainda sobre as proteções do Microsoft 365, deixa eu passar para o próximo aqui, beleza? Vou falar um pouco sobre aonde ele atua, né? A proteção do Microsoft Defender for Office 365, quando eu falo de links, etc., ela não se limita somente ao e-mail, tá? Ela também atua no Teams, OneDrive e SharePoint. Então, por exemplo, se alguém compartilha o link malicioso em chat do Teams, o Defender ele vai entrar em ação também, impedindo que o link ele leve o usuário para um phishing, um roubo de credencial, por exemplo. O Microsoft Defender for Office 365, ele atua também na camada ali de anexos, com um feature chamado Safe Attachments. O que o Safe Attachments ele faz? Ele garante que qualquer arquivo recebido seja aberto primeiro em um ambiente isolado, uma espécie de laboratório virtual, e se houver qualquer comportamento suspeito, com uma macro maliciosa em um documento Word, Excel, por exemplo, o anexo ele é bloqueado antes mesmo de chegar ao usuário. Então, ele faz essa abertura numa coisa, eu falo laboratório virtual, mas também chamado de sandbox, né, numa caixa de areia ali, num ambiente isolado do ambiente corporativo. Ele faz a análise desse arquivo, desse anexo, e se realmente for um anexo que se mostra malicioso, o Microsoft Defender for Office 365 nem vai entregar esse anexo para o usuário, tá? Então, todos esses features do Microsoft Defender for Office 365, ele ajuda a reduzir drasticamente o risco de ataque e fortalece a postura de segurança da organização, sem comprometer a produtividade, que também é essencial. Não adianta aplicar uma solução de segurança robusta, uma solução de segurança eficaz, se a produtividade da organização ela vai ser afetada, tá bom? Eu tenho um exemplo de como funciona um pouco o Microsoft for Office 365. Então, aqui é um exemplo de um ataque de phishing. Foi usado aí um e-mail com engenharia social para fazer um roubo de credencial. O usuário clicou ali no link e as credenciais do funcionário foram roubadas. E como eu falei, quando o atacante ele tem uma credencial, ele consegue se mover muitas vezes lateralmente ali pelo ambiente até conseguir as credenciais de maior relevância, assim chegando nas informações sensíveis, que é o objetivo dele. Como o Microsoft for Office 365, Defender for Office 365 pode ajudar a organização com isso? Como eu expliquei, ele tem ali a defesa a nível de e-mail, né, de Teams, de SharePoint, etc., para evitar esse tipo de ataque. Então, ele verificaria o link. Se o link não oferecesse nenhum tipo de risco, ele deixaria o usuário clicar, mas assim que o usuário clicasse no link, ele ia fazer uma outra análise e, dependendo de como ele analisasse esse link, se é uma ameaça ou não, ele bloquearia esse link, assim o usuário, o empregado, no caso, não conseguindo acessar o site de roubo de credenciais, assim evitando uma dor de cabeça, tá bom? Falando um pouco agora sobre a DLP, né, ou seja, governança de dados, conformidade e proteção da informação, nós temos o Microsoft Purview. O que é o Microsoft Purview? Além de proteção contra vazamento de dados, o Microsoft Purview ele também oferece um conjunto completo de funcionalidades que são voltadas à governança da informação e à conformidade regulatória. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre o Data Loss Prevention, DLP, que impede que dados sensíveis, como, por exemplo, como está mostrando no slide, cartão de crédito, CPF, enfim, dados pessoais ou dados que a própria empresa reconhece como dados sensíveis, sejam compartilhados de forma indevida. Então, se alguém tentar enviar esse tipo de dado, por exemplo, por e-mail, ou copiar para algum local não autorizado, o sistema ele pode bloquear essa ação automaticamente, quando você aplica políticas de DLP usando o Microsoft Purview. Outro recurso essencial do Microsoft Purview é a rotulagem de dados. Eu acredito que seja um dos principais itens, recursos do Purview, é a rotulagem de dados. Por
quê? Porque com a rotulagem de dados você consegue classificar os dados da sua empresa de forma até mesmo falar forçada, né? Como você faria isso? Por exemplo, você tem ali as suas informações sensíveis, né? Suas informações os dados sensíveis da sua empresa que você classificou como dados sensíveis dentro do Purview. Quando o usuário ele tenta salvar um documento, etc., com esse tipo de dados, você pode forçar o usuário a aplicar um rótulo de confidencialidade baseado na sensibilidade daquele dado. Então, se é um dado que ele é super confidencial, o usuário seria obrigado a colocar um rótulo de confidencialidade super confidencial dentro daquele documento. E esses rótulos eles podem levar a, inclusive, dentro dele, dessa criptografia, os usuários que podem acessar esses dados podem editar, podem somente visualizar, ou até mesmo compartilhar esses dados. O legal da classificação e rotulagem de dados sensíveis do Purview é que a criptografia ela é salva dentro do metadado do arquivo. Isso quer dizer que não importa para onde o dado for, se for para fora da organização, se for salvo em um outro dispositivo que não é gerenciado, a criptografia ela vai estar presente no arquivo de qualquer forma. Então, mesmo em qualquer outro ambiente, que não seja um ambiente corporativo, para abrir aquele arquivo, ter acesso, etc., vai ser necessário uma credencial autorizada, tá bom? Para fazer o acesso àquele arquivo. É interessante também mencionar que o Microsoft Purview ele aplica esse tipo de rótulo de confidencialidade, esse rótulo essa rotulagem de dados sensíveis a nível de e-mail. Então, como isso funciona? Quando o e-mail ele tem ali um anexo, por exemplo, com um documento, com uma rotulagem de dados sensíveis, ou até mesmo o dado sensível está no corpo do e-mail, o usuário ele tem que rotular aquele e-mail de acordo com o tipo de informação sensível e, dependendo do rótulo, ele não vai poder, por exemplo, encaminhar esse e-mail para fora da organização ou encaminhar esse e-mail para setores específicos dentro da organização. Então, ele vai precisar, ele vai ser obrigado a aplicar esse rótulo para que as informações elas fiquem seguras dentro do ambiente corporativo, tá bom? E, por último, eu vou falar um pouco sobre auditoria, busca e retenção legal. Auditoria, busca e retenção legal dentro do Purview é mais chamado como Legal Hold. Então, o que isso permite? Isso permite monitorar atividades, buscar informação específica e preservar dados críticos, mesmo que o usuário ele tente apagar esses dados. E para que serve essa ferramenta? Por que isso? Vamos supor que vocês estão passando aí por alguma auditoria, algum usuário que envolve compliance e alguma investigação interna. Para que os dados eles não sejam comprometidos durante essa investigação, você consegue aplicar esse legal hold, ou seja, bloquear, né, a caixa de e-mail ali, por exemplo, o Teams, para que nenhuma informação ela seja modificada ou excluída. Essa última função, o Purview, né, esse último feature do Microsoft 365 Business Premium, é o último feature do Hub de segurança, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente está aberto para perguntas também. Falando isso, Luiz Fabiano, a gente tem perguntas aí até agora? Temos sim, Julião, temos sim. Quando você precisar, a gente abre aqui para compartilhar algumas. Tá bom. Antes da gente passar, né, aqui tem um exemplo, só para explicar um pouco como funciona o Purview. Aqui é como aquele exemplo que eu falei. O usuário, ele sai da empresa, né, e ele tem acesso a arquivos confidenciais, ele leva esse arquivo num USB, num pendrive dele, pessoal, e ele ainda consegue acessar esse arquivo confidencial fora da empresa, assim, comprometendo os dados confidenciais corporativos. Com um rótulo de confidencialidade, por exemplo, ele não conseguiria abrir esse documento em um outro ambiente, porque ele já não teria acesso, por exemplo, à credencial dele, não teria acesso mais a esse documento. Então, mesmo esse documento fora da organização, dentro do pendrive dele, ele fica inutilizável, porque ninguém vai conseguir abrir esse e-mail e remover essa criptografia desse documento, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Obrigado, tá, pela atenção. Eu gostei muito de apresentar aqui para vocês o Microsoft Defender, desculpa, o Business Premium, tá? Eu acredito que hoje, para quem está buscando uma abordagem de segurança mais robusta dentro da empresa,
está buscando um custo-benefício para isso, porque eu sei que aplicar uma segurança a nível de Zero Trust, como eu falei, que está ativa em todas as camadas ali, é algo que exige treinamento, exige aí qualificação e também exige investimento. Com o Microsoft 365 Business Premium, vocês podem ter essa segurança mais robusta sem ter que passar por todas essas dores de cabeça que eu acabei de citar, tá bom? Luiz Fabiano, pode mandar aí se tiver pergunta, viu? Ô, Júlio, perfeito, perfeito. Parabéns pela apresentação, excelente. Temos Muito aqui obrigado. algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Lima, que ele quer saber o seguinte, né? O Microsoft Purview exige licenças adicionais para ativar recursos como DLP, rotulagem automática e retenção legal? Obrigado aqui, Ricardo, pela pergunta. Sim, obrigado pela pergunta, Ricardo. Alguns recursos do Purview, como DLP, rotulagem automática, por exemplo, elas já estão disponíveis em planos como o Microsoft 365 E5, ou pode ser adquiridos em planos E3, tá? Já funcionalidades como a retenção legal, por exemplo, e auditoria avançada, elas também exigem licenças específicas, dependendo do nível de profundidade e retenção que a organização ela deseja, tá, Luiz Fabiano? Excelente, excelente, Júlio. Tem mais uma pergunta aqui da Camila Ribeiro. Obrigado, Camila, pela pergunta. E é um cenário bem comum, a gente ouve sempre, né? Ela quer saber o seguinte: o Microsoft Defender for Business oferece proteção apenas para aplicações Microsoft e dispositivos gerenciados via Intune, ou também atua diretamente na proteção de endpoints em geral? Ótima pergunta, Camila. Obrigado. Obrigado, Camila. O Defender, ele atua, como o Defender ele atua? Ele é integrado com o Intune, tá? Então, quando a gente fala de defesa de endpoint, o Defender ele precisa ter acesso a esses dispositivos. Então, você utiliza o Intune, né, em conjunto com o endpoint ali, com o Defender for Business, para que ele tenha acesso aos dispositivos finais, tá bom? Aos endpoints. Por que isso acontece? Porque dentro do Intune você consegue criar perfis de configuração que ativam algumas coisas do próprio Defender, tá? Então, ele atua como eu falei, toda a superfície aí, mas ele precisa ter acesso a dispositivos. Tá? E esse acesso que ele tem aos dispositivos é por meio da integração com o Microsoft Intune. Perfeito, perfeito. Eu vou emendar aqui mais uma pergunta. A pessoa não se identificou, está alugada como anônimo, mas é importante. Pegando também o gancho do Defender, né? Ela quer saber o seguinte: o Microsoft Defender for Business já está incluído em alguma licença do Microsoft 365 ou precisa ser adquirido separadamente? É uma pergunta de licenciamento importante aqui. Essa é uma dúvida comum. Tá? Então, o Defender for Business já está incluído no plano do Microsoft 365 Business Premium, como eu falei, que é voltado para pequenas e médias empresas. Para quem usa outros planos, ele pode ser adquirido como um complemento, add-on, mas ele não vem com Defender for Business, tá? Ele vem como Defender for Endpoint, tem o plano 1 e também tem o plano 2. Aí, dependendo das necessidades da empresa, você pode escolher entre o plano 1 e o plano 2. Agora, o Defender for Business, que é essa versão do Defender, ela está disponível somente para o Microsoft 365 Business Premium. Excelente, Júlio, ótimo, ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, o pessoal interagindo bastante, isso é ótimo, pessoal. É assim que a gente gosta quando tem essa troca. Tem uma pergunta do Davidson, ele quer saber se é possível configurar o Microsoft Defender para o Office junto com o meu antivírus Kaspersky? Uma pergunta de 2 produtos aqui. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ele quer saber se é possível utilizar o Kaspersky e o Defender, mas o Defender for Office 365 ou o Defender for Endpoint? Na verdade, ele não especificou, né? Ele só disse o Microsoft Defender para o Office junto com o meu antivírus Kaspersky. Ele pode, aí a resposta, Luiz Fabiano, é o seguinte, ele pode contratar o Defender for Office 365, que também está disponível em 2 planos, plano 1 e plano 2, como um add-on, né, se ele já usa um licenciamento da Microsoft, e continuar usando o antivírus dele, que é o Kaspersky, tá? Ele contrata como um add-on o Defender for Office 365. Por que eu estou falando isso?
Ele ainda pode fazer isso usando um Microsoft 365 Business Premium? Sim, mas aí eu acredito que seria um custo adicional ter um outro antivírus, sendo que dentro do Microsoft 365 Business Premium ele já teria o Defender for Business, que já traz um antivírus. Então, uma vez que você tem o Microsoft 365 Business Premium, você já tem um antivírus e o Defender for Office 365. Perfeito, Júlio, ótimo, ótimo. Tem uma outra pergunta também relacionada ao projeto aqui do Isaac Martins. Obrigado, Isaac, pela pergunta. Ele traz o seguinte cenário, Júlio. Ele diz o seguinte: temos a licença Business Premium na empresa, estamos migrando o nosso file server local para o SharePoint. Quais pontos principais de segurança devemos observar? O Defender atua na segurança do SharePoint? Uma pergunta importante aqui de integração e até de várias soluções do 365, né? O Defender for Office 365, ele atua no SharePoint, tá? Eu vou até voltar aqui, Fabi, só para mostrar. Deixa eu achar o slide, tá? Só para dar uma visibilidade melhor. Então, o Defender for Office 365, ele atua nessas frentes, né? Como eu falei, tanto no Exchange, Outlook, no caso, no Teams, no OneDrive e, inclusive, no SharePoint. Então, sim, se ele está implementando hoje o Business Premium dentro da organização dele, ele tem a possibilidade de usar o Defender for Office 365 para complementar a defesa do SharePoint dele, tá bom? Perfeito, perfeito. E aí, qualquer dúvida ou detalhe, a gente também fica com o time à disposição para poder apoiar numa eventual consultoria para projeto de migração. Contem com a gente também, contem com a nossa área de serviços para esse passo. Bom, para a gente, tem mais uma pergunta aqui do Raul, o chat bem quente, do Raul Silva. Obrigado, Raul, pela pergunta. Ele está parabenizando a apresentação. E gostaria de saber qual a maior dificuldade de transição de um licenciamento standard para um premium. E agradece aqui pela resposta. Olha, não vou colocar como uma dificuldade, tá, Luiz Fabiano, mas vou colocar como talvez seja um desafio para algumas organizações. É realmente buscar pessoas que são mais qualificadas para lidarem com as novas funcionalidades do Business Premium. Porque qual que é a diferença dos dois licenciamentos? É esse hub de segurança. E são funcionalidades que exigem uma expertise um pouquinho diferente, que saibam utilizar essas ferramentas a nível básico, pelo menos, para fazer uma implementação, para fazer até um gerenciamento desse ambiente, né? Então, algumas empresas preferem ter isso dentro de casa e precisa ter essa qualificação. Mas, tirando isso, não tem nenhuma dificuldade. Acho não, tenho certeza que essa migração ela só traz benefícios, uma vez que quando você faz uma migração de um standard para um business premium, você está mantendo tudo que você já tem dentro da sua organização e trazendo um hub aí de funcionalidade de segurança para implementar uma segurança mais robusta dentro do seu ambiente. Perfeito, Júlio. Até contribuindo aqui com a resposta, né, para o Raul. Raul, por experiência em outros projetos, até em outros cenários de licenciamento, contem com a gente para que a gente consiga fazer para você, para os times, de uma forma bem transparente, bem tranquila, todos os pontos, né, trazendo de comparativos, de serviços, recursos, features que vocês já usam hoje na versão, por exemplo, standard, que vocês teriam de ganho na versão premium e quais seriam os impactos. Então, esse tipo de exercício é um exercício muito bacana de ser realizado e contem com o nosso time, né, para que a gente converse aqui também e avalie o seu cenário, né, e também os outros produtos que estão dentro do seu licenciamento, para te trazer um panorama bem transparente, bem tranquilo, com as boas práticas e quais soluções que você vão ter de benefícios com uma versão mais robusta, com uma versão premium, por exemplo. Tá bom? Contem com o nosso time. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, Júlio. Só complementando a última resposta, Fabi, no caso dessa transição de standard para premium, não existe nenhuma migração técnica para viabilizar, né? Seria em âmbito de projeto para implementar as features de segurança. Então, a Software aqui, serviço pode apoiar, mas para o usuário
enfim, ele não tem nenhum impacto visível que interrompa o trabalho dele, tá? Perfeito, Anderson. Exatamente isso. É bem tranquilo e o processo é bem transparente. Perfeito. Bom, aqui no chat não temos mais perguntas. Eu creio que o pessoal tirou aqui as dúvidas. Bom, fica à vontade, Júlio, para deixar suas considerações finais, tanto você quanto o Anderson, e aí a gente encerra a live na sequência. Tá bom. Primeiro, agradecer mais uma vez por todos que participaram, agradecer pela oportunidade de Luiz, Fabiano e Anderson de poder apresentar isso. As últimas considerações que eu tenho para falar é que hoje, para uma empresa que já vem, que talvez não tenha nenhum licenciamento, que já vem de um licenciamento basic ou standard, ou está ou não está preocupado com a segurança da organização, é interessante considerar o Business Premium, obviamente, por toda as features de segurança que ele traz, que podem ser implementadas dentro da empresa. É como eu falei no começo da apresentação, não é se nós vamos, se a empresa vai sofrer algum tipo de ataque, mas sim no mundo que a gente vive hoje, é quando. Então, é melhor estar preparado, e a Microsoft, como eu falei, ela é referência nisso, e o Business Premium vai atender vocês nessa, não vou falar dificuldade, mas quando acontecer o ataque, o Business Premium vai estar lá, as soluções do Business Premium vão estar lá para auxiliar a empresa e impedir que os dados sejam, acessados. Perfeito, Júlio, excelente. Parabéns mais uma vez pelo conteúdo. Mais uma vez, pessoal, agradeço a todos que ficaram com a gente até o final. Fica aqui o convite. Espero revê-los em breve nas nossas próximas lives e webinars de temas, assim como o Microsoft, como todos os outros temas de parceiros aqui da Brasoftware. Uma excelente restante de quarta-feira e até a próxima, pessoal. Obrigado, um grande abraço.